apresentar o grupo de pais e mães da escola Tio Barnabé, que misteriosamente mudou os critérios de determinação das vagas municipais. O conselheiro, também tutelar, está aqui conosco. E esse problema foi tratado numa reunião, inclusive com a chefe de gabinete do secretário, que pouca informação deu, quase nenhuma. E a central de vagas ficou de falar depois. Eu queria passar para o Flávio, que é pai, que está sofrendo com isso, essa, digamos, incerteza, porque deram vaga para ele, para o ensino fundamental, numa escola 8 quilômetros de distância. O Conselho Tutelar estava aqui, muito bem, colocou as informações, já abriu o expediente junto ao Ministério Público para garantir esse direito que é escola próxima onde vocês moram. Vocês moram ao redor da Cidade Baixa. Sim. Então a gente está reivindicando que os critérios para seleção de vagas na escola Leopoldo Barnevides seja publicizado, que tenha transparência e que seja de ampla concorrência, né? Já que foi negado aos nossos filhos que moram muito próximo à escola que eles pudessem concorrer, e foi direcionado por uma escola que fica a 8 quilômetros em outro bairro da cidade, a Escola Martim Aranha, e a gente hoje teve uma reunião e nada ficou acertado a respeito disso, né? E a gente está aqui se mobilizando para que isso não venha prejudicar as famílias e que outras famílias também possam ter o mesmo direito de concorrer a essas vagas. E o Luiz Paulo, conhecido como Júnior, também conselheiro tutelar da região, podia colocar aqui para nós, Júnior, quais são os elementos que embasam, na verdade, o direito da criança de poder continuar acessando o direito à educação, porque quando tem uma distância grande, na verdade, cerceia, né? O ECA, ele é claro quando ele diz que a criança tem o direito de estudar no território onde ela reside, né, próximo à sua residência. E, inclusive, existe um adendo ao ECA, que foi, enfim, uma ação civil pública com a Defensoria Pública, com o Ministério Público da Educação, que acertou com o município que as crianças não podem estudar mais de 2 quilômetros da sua residência, porque o ECA não traz o critério de proximidade. E foi criado esse critério a partir desse acordo. A questão aqui é que a gente tem um vício de origem, né, nesse processo de inscrição que, de certa forma, invalida ele, eu poderia dizer, que é que crianças que moram na região central foram designadas, tem uma reserva de vaga designada para uma escola que fica a 8 quilômetros de distância da sua residência. Então, é inconcebível pensar que a Secretaria Municipal de Educação, não sabemos quais foram os critérios, faz uma reserva de vaga para uma escola a 8 km de distância da residência de uma criança. Isso é inadmissível. Então a gente já fez um pedido de informações ao secretário municipal e a gente também fez uma notícia de fato no Ministério Público, né, a Preduc Poa, que é a promotora da educação, para que possa se observar e se fiscalizar esse processo da transparência e garantir que as famílias participem de forma democrática, como a legislação brasileira diz, que as comunidades escolares têm o direito de participar dos processos que dizem respeito à vida dos seus filhos. E nós também já comunicamos à Defensoria Pública sobre esse problema que está acontecendo. Hoje nós viemos tratar do problema da Tio Barnabé, mas na verdade esse problema está acontecendo em 30 escolas de Porto Alegre, estaduais e municipais. Os critérios não são claros, estão fechando turmas, encerrando turmas, não estão olhando a territorialidade, não estão olhando a origem social de todo o movimento que tem que ser observado na educação. A educação não é uma bolha que tu pega e joga as pessoas para um lado e para o outro, não. Porto Alegre hoje vive vários tipos de conflito e a prefeitura não pode ser negligente. A prefeitura tem que olhar pelas famílias, olhar pelas crianças. Estão colocando, Júnior, tu sabe disso, crianças caminhar no final da tarde, tem épocas do ano que é já noite, final da tarde, mais de 1,5 km para ir em outra escola, porque a escola onde eles moram, pertinho, não vai ter mais as vagas. Quer dizer, estão colocando a vida das crianças em risco. Isso aí é Secretaria Municipal, Secretaria Estadual, e esse para mim é um grande balizador. Isso não pode acontecer. Então a gente agradece muito que vocês estão ajudando esse processo das famílias, até porque, gente, botar as famílias 8 quilômetros de distância é exigir que as pessoas tenham carro, é exigir que as pessoas possam pagar um transporte escolar. Não funciona dessa forma. A gente não pode dizer que vai dar um direito, uma vaga, se a gente não dá as condições da vaga. Aí eu pergunto, a secretaria vai oferecer para cada pai aqui uma bolsa transporte?
Eles vão ter garantido isso para ir os 8 quilômetros de distância? Ou vai ser por conta deles? Vão ter que colocar isso no orçamento, se tiver orçamento. Então está muito ruim, estão criando um problema e precisam resolver. A gente aguarda que a central de vagas aqui, em diálogo com a central de vagas do Estado, reestabeleça os critérios que devem ser justos e legais. Os critérios legais já foram colocados aqui pelo conselheiro, pelo Paulo, e os pais esperam uma resposta que não é quando a secretaria quer, tem que ser uma resposta célere, porque isso é uma preocupação, criou uma instabilidade onde não precisava, e 2 escolas, Tio Barnabé e Cantinho Amigo, uma do lado da outra, com critérios diferentes para determinar o ingresso dos seus alunos no ensino fundamental. Está muito esquisito isso, está muito ruim, isso não pode ser desse jeito.